Pais amados, tudo bom? Uma boa tarde, ou boa noite, bom dia, depende do horário que você assistiu o vídeo aí. Mas agora são 15 horas e 54 minutos, então é tarde aqui no horário que eu tô gravando, né? Amados, quero falar pra vocês sobre um livro, sem mais delongas, fazer um vídeo para status curto, vai ser no máximo 2 videozinhos. Esse livro aqui, ó, Fernanda Brum, E Foi Assim. Esse livro, queridos, ele vai falar um pouco da história da nossa querida cantora e pastora, né, Fernanda Brum. Amados, se você parar para analisar esse livro aqui, ele vai ter até um álbum de fotografias que vai falar um pouco da trajetória dela, né? E fala da sua conversão, fala da sua infância. Ela nasceu, foi criada no Evangelho, mas veio se afastar, tal, isso e aquilo. E no mundo ela conheceu diversas coisas que não foram legais, não foram uma experiência boa, né? Não foi uma experiência muito boa para ela. Talvez, na verdade, para todos nós, né? O mundo não é bom. Jesus, ele é tudo. Eu separei uma parte aqui do livro que eu gostaria de falar para vocês, que é uma visão, né? Uma visão que ela teve. Aqui, ó. A visão que ela teve, queridos, esse vídeo vai passar um pouco do status, tá? Levantei no meio da noite e fui andando pelo quarto rosa em direção à porta. O quarto rosa era o quarto dela, né? Quando olhei para trás, eu vi meu corpo deitado sobre a cama. Por um segundo, achei que estava morta. Lembrei da minha oração, né? A minha oração, que era uma oração ousada, e pensei que tivesse sido abusada demais ao falar, ao se atrever, e que Deus estivesse me colhendo. Quando ela fala que é abusada demais, queridos, ela fala no tempo que ela foi pro mundo. Não é abuso em termos que alguns pensam aí. Abusada é de ela ter feito coisas que muito foram desagradáveis, e ela se sentiu dessa maneira, né? E tá caindo aqui a câmera, peço perdão pela filmagem pra vocês. E ela pensou que Deus tivesse, naquele momento ela ficou um pouco que, entendeu? Pensou que Deus tivesse colhido ela, tivesse recolhido, né? E ela vem dizer aqui, pensei que tivesse sido abusada demais com Deus, né? E que Deus estava me colhendo. Quando eu ia me desesperar, ouvi uma voz firme dizendo: não temas, eu sou contigo. Aleluia, olha que lindo. E a voz dizia para ela assim, ó, vá até a sala. Aí ela obedeceu e ela viu um trabalho de feitiçaria que foi colocado sobre a televisão. A televisão ela era presa sobre um suporte. E um prato transparente com muitas cebolas e farofa. Uma oferenda colocada dentro de minha casa. Olhei para a esquerda e um demônio na forma de criança zombava de mim, enquanto me observava. Fiquei furiosa como uma boa filha de crente e me enchi de coragem para tirar aquela feitiçaria de lá. Afinal, eu havia limpado toda a casa para o final de ano e não vira nada ali. Fui em direção da TV e fiz menção de pegar o prato para destruí-lo. Nesse momento, uma janela sobrenatural se abriu e ela parecia flutuar no infinito, pois nada sustentava. Um rio violento, caudaloso e luminoso fluiu daquela janela e eu pude perceber que o rio era também uma voz. Fiquei chocada, intrigada. O rio era voz, era luz, era água, era Deus. E ele me disse: não te deixes vencer. Olha que lindo isso aqui, hein, queridos? Não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Lá do alto da cruz joiam raios de luz que te podem iluminar. Só então há de ver. Nunca mais vais morrer, pois Jesus veio para te salvar. Aquele rio falava comigo enquanto atravessava meu peito. Senti como se levitasse aos meus pés. Meus pés não tocavam mais o chão, perdão, li errado.
Meus pés não tocavam mais o chão. Quando Deus acabou de falar, firmei meus pés no chão, olhei ao redor, vi um demônio debochando de mim no canto da sala. Ele tinha aparência de criança, era moreno, estava sem camisa e com bermuda jeans, parecia um herê. Tive medo dele e discerni que eu havia herdado aquele demônio quando comi doces de Cosme e Damião na minha infância. Pensei em pedir ajuda, pensei em ligar para minha avó. Desesperada comecei a orar. De repente a porta abriu sozinha, de um canto para o outro, batendo na parede. Olhei assustado e vi um ser muito alto, um ser cheio de luz. Fixei o olhar para reparar as suas feições, né? Ele tinha cabelos de prata presos em um coque atravessado por presilhas, em formas de bastonetes de prata também. Entre parênteses aqui está escrito. Não pude discernir sua face. Suas vestes eram muito brancas. E a luz que saía do seu corpo vencia todas as cores ao redor. O mundo espiritual parecia estar em um turbilhão. Tudo aconteceu muito rápido. O anjo entrou e lançou pela janela o trabalho de feitiçaria. O demônio passou por baixo das pernas do anjo e fugiu. Eu fiquei atônita, boquiaberta. O anjo não me disse nada, apenas entrou. Fez o que precisava e foi embora. A porta se fechou da mesma maneira como abriu, e eu vi ali sozinha na sala, pensando. Eu me vi, no caso, né, ela falou, ali sozinha na sala, pensando no que estava acontecendo. Comecei a sentir medo, mas a mesma voz disse, não temas, volta para a cama e deita. Pensativa fui para o quarto, quando olhei para a cama, lá estava eu dormindo. Deitei sobre o meu corpo, imediatamente como no solavanco, me sentei. Dessa vez acordada no meu corpo. Não podia acreditar no que estava acontecendo, no que havia acontecido, melhor dizendo, no passado. Pensei só por ter sido um sonho. Só pode ter sido um sonho. Mas eu sábia que era, eu sabia que era muito mais que isso, perdão. A emoção para fazer o vídeo rápido aqui. Amados, ela teve essa visão. Só que a Fernanda Brum aqui, ela estava num processo de volta para Jesus. Ela foi criada nos caminhos de Deus, mas ela teve... A gente nasce nos caminhos de Deus, mas precisamos aceitar a Jesus. Porque não adianta você ser criado nos caminhos de Deus e você não aceitar a Jesus. Você precisa passar pelo processo do batismo, da afirmação, né? Vou me batizar, vou me firmar em Cristo, vou entrar pela porta estreita, vou me firmar no caminho estreito. O batismo. E vou seguir no caminho de Deus. O que vai acontecer? Ela passou por isso, pois ela, outrora, o que eu não falei para vocês ainda, galera, vale a pena ler esse livro. O que eu não falei para vocês é que lá atrás, a Fernanda Brum estava afastada. Se vestia de uma maneira peculiar. Não estou falando aqui de usos e costumes, mas estou falando que até nas nossas vestes, às vezes, nós deixamos de agradar, porque usamos de sensualidade, coisas do tipo. Né? E ela estava de uma maneira pecaminosa, que isso daí era muito pouco. Ela bebia, ela, sabe? Ela só não entrou nas drogas porque os amigos que estavam, amigos entre aspas, né? Estavam ao seu redor ali, eles muitas das vezes não deixavam quando ela ia optar por se drogar. Mas ela bebia, fumava. Entrou numa situação, queridos. Mas ela tomou um ponto de decisão na sua vida. Eu não vou dar spoiler pra você aqui, não. Mas só contando esse trechinho para que você venha ter interesse, porque vale a pena. Né? Eu tô aqui na página 100. Na página 109. Galera, até agora tudo que eu li me despertou um interesse muito grande pela história dela. Você também pode ter o seu. Leia esse livro porque vale a pena. E outra coisa, você que não gosta de ler, queridos, eu tenho uma dica impressionante para você. Leia. Leia, porque quando você lê um livro e você assiste um filme, por exemplo, eu já li A Cruz e o Punhal, eu já li O Peregrino, né? E são livros que têm filmes também gospel, são livros gospel que tem filmes.
Só que você vai ver que tem uma complexibilidade muito maior o livro, né? E você, por ver o filme, você vai ter aquela curiosidade de saber mais. Às vezes não, mas eu sugiro que você leia livros. Leia. Você vai desenvolver o seu falar, você vai desenvolver a sua escrita, né? A sua própria leitura. Mas eu acredito que o seu falar é importante na sua vida. Mesmo que você não vá procurar emprego, essas coisas, você já esteja bem estabilizado, tal, mas o seu falar, queridos, na sua vida ministerial também é algo muito importante para você ter uma compreensão das pessoas. Seu português deve ser formal, né? O português simples, porém fácil de ser entendido. Amém? Leia Fernanda Brum e Foi Assim, porque vale a pena. Dica e conselho, livro do dia. E você que quer adquirir seu livro, querido, tem um link aqui embaixo aqui, eu vou deixar uma loja disponível para você estar comprando. Amém? Curte o vídeo, se inscreve no canal, tem conteúdo produtivo para você. Esse vídeo foi longo, eu tentei ser bem simples nas palavras, mas eu precisei ler um trecho aqui para você. E voltando a falar, tem um álbum de fotografias aqui que mostra até uma descrição sobre a visão que ela teve. Fases da sua vida, ela e a Leishla. Ah, meu Deus, Leishla? Quem é Leishla, gente? Ela e a Leishla, né? Glória a Deus. Dá risada não, hein? Aqui ela é sua filhinha, a Laura. Seu filho Isaac. Pai, mãe e ela na praia. E algumas coisas. Chega de spoiler, né? Compra seu livro aí. Vale a pena, queridos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, viu? Tchau, tchau.